Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre a nossa terceira parte da leitura aqui da Montanha Mágica do Thomas Mann. Quando a gente compara essa terceira parte com as partes anteriores, a gente percebe que não aconteceram tantas coisas quanto nas demais, só que ainda assim algumas das coisas que aconteceram aqui são determinantes para o andamento da narrativa, evidentemente, e mais do que isso, algumas das discussões que acontecem aqui me parece que iluminam várias das coisas que haviam ficado de fora das nossas discussões até o momento. E nesse sentido, então, uma discussão que acaba ganhando força aqui nessa parte, ainda que tivesse já aparecido nas anteriores, é a discussão sobre a arte e sobre, digamos, uma ciência da arte. E isso é algo que me chamou bastante atenção aqui nessa terceira parte. Então, até agora, o que nós temos aqui do ponto de vista temático é que nós temos aqui, então, um romance sobre o tempo, um romance de formação, nós temos um romance sobre o adoecimento dos estados europeus, né, como eu tinha dito lá no vídeo anterior a esse, e nós temos também um romance sobre a arte. E quando a gente pensa, sobretudo nesse último aspecto, é muito interessante porque isso talvez seja uma das coisas que, juntamente com aquela discussão sobre o tempo, que vai inserir esse romance aqui dentro da modernidade. Por quê? Quando a gente pensa na época moderna, uma coisa foi fundamental não só para o desenvolvimento da pintura, mas também quando a gente pensa mesmo na literatura e nos vários outros campos artísticos. E essa coisa foi o surgimento da fotografia. Por quê? Porque a fotografia ela retratava a realidade de uma maneira muito mais rápida e muito mais eficiente do ponto de vista plástico, né? Do que a pintura. Porque a pintura você ia lá, pintava um negocinho ali, você demorava meses para pintar aquela coisa e nunca ficava exatamente igual aquilo que estava sendo representado. Quando chega a fotografia, isso acaba mudando um pouco. Por um lado, isso foi extremamente negativo para a arte, porque afinal de contas isso teoricamente decretaria o fim da pintura. Só que por outro, isso foi uma coisa muito positiva, porque a partir do momento em que a pintura não tinha mais compromisso em retratar a realidade, ela poderia retratar qualquer outra coisa. E a partir do momento em que a gente começa a pensar nesse retratar qualquer outra coisa, a gente começa a entender o porquê do surgimento de algumas correntes artísticas, como por exemplo o impressionismo e o expressionismo, e mesmo algumas das vanguardas, como quando a gente pensa, por exemplo, lá no futurismo, quando a gente pensa no cubismo e quando a gente pensa lá no surrealismo. Eu fiz um vídeo aqui já faz algum tempo sobre o surrealismo, eu vou deixar o link para ele lá embaixo, porque naquele vídeo eu discuto mais um pouquinho dessa questão. Mas enfim, então a partir do momento em que a arte ela não precisa mais retratar o real, ela pode retratar qualquer outra coisa, inclusive a própria arte. Então quando a gente pensa na literatura, uma coisa que já existia desde quando a gente pensa lá, por exemplo, no Dom Quixote, mas que ganha força na modernidade, é a ideia da metaficção, dos romances metadiscursivos, que são aquele tipo de romance que fala sobre a construção do romance, ou fala sobre a arte de uma maneira geral. E isso acontece aqui, de certo modo, sobretudo aqui nessa terceira parte, quando o Hans Castorp vai discutir aqui com o Dr. Burns, ou algo do tipo, sobre a questão do estatuto da arte, do que a arte deveria representar e de como a arte deveria representar. E isso é algo que vai estar em pauta aqui na maior parte dessa nossa terceira, em grande parte, né, desse nosso terceiro momento de leitura. Mas enfim, muito bem, do ponto de vista do tempo, o que a gente vai ter aqui nessa terceira parte é o tempo que compreende ali as festas de Natal, Ano Novo e Carnaval e de como que essas três festividades vão interferir na rotina e da vida ali dessas pessoas que estão ali na Montanha Mágica. Então essa terceira parte ela vai começar ali no momento em que o Hans Castorp e o Joaquim estão conversando ali depois de um dos jantares que eles participaram, quando chega o Dr. Burns, que como eu disse para vocês é um dos médicos ali desse sanatório e que em um momento anterior aí a gente descobriu
que teve um momento da vida dele em que ele inclusive foi um dos pacientes ali do sanatório. Mas enfim, eles estão ali conversando sobre o charuto, sobre a melhor forma de você conservar um charuto, a melhor forma de você guardar um charuto, de qual que são as melhores marcas do charuto. Inclusive o Burns, ele fuma um charuto brasileiro, olha só vocês. Mas enfim. Então eles estão ali conversando, inclusive eles conversam sobre a primeira vez em que eles fumaram e de como o Dr. Burns passou muito mal depois que ele fumou charuto pela primeira vez, porque a pressão dele baixou, esse tipo de coisa. E a maneira como o Burns conversa sobre o charuto é uma maneira tão descritiva que isso chama a atenção do Hans Castorp e ele acaba perguntando se o doutor tem o hábito de pintar e, mais do que isso, se ele tem o hábito de pintar retratos. Porque, segundo o Hans Castorp, a arte deveria retratar aquilo que é próprio do homem. E o que é próprio do homem, pensando o homem aqui como sinônimo da humanidade, é a fisionomia, de fato o retrato do ser humano. E isso acaba chamando a atenção do Burns, que acaba convencendo e convidando esses dois primos a visitarem ali o seu ateliê particular. E quando ele está ali mostrando as suas pinturas para esses convidados, o Hans Castorp acaba vendo ali uma pintura que lhe chama muita atenção, e essa pintura é um retrato da Cláudia. E daí nós temos uma coisa que é muito importante, que é a seguinte. Ele percebe desde o início que esse quadro ele não se parece muito com a Cláudia, mas ainda assim ele olha para o quadro e reconhece a Cláudia ali naquela pintura, enquanto que o seu primo lá, o Joaquim, olha para aquilo e enxerga qualquer outra pessoa menos a Cláudia. E daí você já tem o primeiro dado, que é essa ideia da objetividade do quadro versus a subjetividade do espectador, digamos assim. Será que se o Hans Castorp não fosse apaixonado pela Cláudia, ele enxergaria a Cláudia naquele retrato? E pensar nessa ideia me fez lembrar bastante dessa questão toda de que a função da arte é despertar alguma coisa em quem frui desses objetos artísticos, e isso é demonstrado de maneira brilhante aqui pelo Thomas Mann, quando ele vai falando aí da reação do Hans Castorp a esse retrato da Cláudia. E pensar nisso é muito importante porque a partir desse momento, então, eles vão ter toda uma discussão sobre o Estatuto da Arte, sobre o que é ser um artista, de como que a arte deveria representar as coisas. E isso é muito curioso porque quando o Hans Castorp pergunta ali ao Dr. Burns se ele tem o hábito de pintar, o doutor ele responde que sim, mas ele responde meio que envergonhado. E o próprio Hans Castorp acaba falando, eu também tenho o hábito de pintar. Tinha o hábito de pintar algumas coisas. E daí você tem um dado que é fundamental, que é a ideia de que ser artista é algo que não tem mérito, sobretudo aqui nesse momento. E daí você começa a entender o porquê que o Hans Castorp não se sentia em seu lugar quando ele estava lá na planície, porque afinal de contas ele é um engenheiro. Teoricamente, a arte ela é o total oposto de uma ciência, como é o caso lá da engenharia. Então essa inadaptação do Hans Castorp acaba se confirmando aqui por conta dessa sua veia artística que havia se manifestado quando ele ainda estava lá na planície. Só que o que ele vai mostrando a partir desse momento é que há todo um rigor na arte que é um rigor próprio da ciência, é quase um rigor científico da arte, e é basicamente disso que eles vão falar nessa terceira parte da nossa leitura aqui. Evidentemente que eles tratam de outros assuntos, mas essa ideia toda da arte enquanto uma ciência é algo que vai aparecer de maneira extremamente forte aqui nessa terceira parte da nossa literatura. E daí é muito curioso porque quando a gente pensa nessas várias discussões que eles vão tendo aqui a partir desse momento, e de qual é a função da arte, não só enquanto retratar alguma coisa, mas mesmo em uma função social da arte, e essa discussão me chamou bastante atenção, é muito curioso porque nesse momento a gente começa a perceber
aquela ideia toda do romance de formação. Porque conforme eles vão conversando aqui, a gente começa a perceber como que o Settembrini acabou influenciando muito na forma do Hans Castorp pensar sobre a arte e sobre a função das coisas na sociedade. Lembra lá que na parte anterior, no finalzinho da parte, na segunda parte da nossa leitura, o Settembrini acaba falando para o Hans Castorp que ele está ajudando a organizar ali uma enciclopédia que tinha como função acabar com todos os males da humanidade, e uma das partes dessa enciclopédia era justamente dedicada aos romances de a toda forma, enfim, escrita de arte. E isso me chamou bastante atenção porque isso mostra que a arte ela ocupa ali, a literatura ela ocupa ali uma função dentro da sociedade, que é uma função que não é meramente de representar, mas de levar algum tipo de conforto às pessoas. E isso é retomado aqui pelo Hans Castorp durante essa sua discussão aqui sobre a arte e sobre, enfim, qual é o limite da arte, qual é a função da arte e o que a arte deve representar e como a arte pode e deve representar o mundo ao seu redor. E a partir dessa conversa, então, para além dessa influência toda que ele tem do próprio Settembrini, ele passa a ser influenciado também pelo próprio Bergens, porque depois dessa conversa ele vai acabar desenvolvendo um interesse muito curioso por livros sobre fisiologia e sobre medicina. Tanto que aquele romance que ele estava lendo lá no início do livro aqui, que é o Ocean alguma coisa, não lhe interessa mais. Quando ele vai ler esse livro que ele havia lido, que ele estava lendo desde o início de sua viagem, ele não consegue mais se identificar com nada daquilo, enquanto que quando ele está lendo ali livros sobre fisiologia e medicina, ele se interessa muito mais. Isso porque, conforme ele estava olhando para o retrato da Cláudia, ele começa a perceber que, sobretudo, a maneira como o doutor pintou a pele dela era uma maneira assim perfeita, ainda que, como eu falei para vocês, o retrato não fosse um retrato perfeito da Cláudia. Muito bem. Então eles estão ali conversando sobre tudo isso. Depois dessa conversa, o Hans Castorp começa a se interessar cada vez mais pelas ciências médicas, etc, etc. Nesse meio tempo acaba surgindo ali... Ai meu Deus, eu acho que eu preciso passar um tempo na Montanha Mágica também. Enfim, nesse meio tempo acaba surgindo ali um livro que é um livro bem polêmico ali dentro do sanatório, porque é um livro meio com uma história meio sexual que acaba atiçando a curiosidade de todo mundo ali desse lugar, inclusive sobretudo das mulheres ali daquele lugar, e isso é uma coisa muito interessante. Mas enfim, então o que a gente acompanha aqui nesse momento, e a partir do momento em que o Hans Castorp começa a perceber que ele não se interessa mais pelo Ocean, alguma coisa, que é aquele romance que ele estava lendo no início do livro, a gente começa a perceber que ele dá uma importância cada vez maior para essa ideia do desenvolvimento científico. Então nós temos aqui uma confluência de visões que vão orientar aqui todo o percurso do Hans Castorp por essa terceira parte. Porque nós temos a confluência entre a visão, que é uma visão humanista, que vem lá da influência do Settembrini, e da visão científica, que é a influência lá do Bergens. E daí, a partir desse momento, o que nós temos aqui é que talvez tenha sido o momento preferido aqui dessa terceira parte, foi essa descrição do que é a vida sob várias perspectivas. Então, ele vai e descreve a vida do ponto de vista humanista, do ponto de vista artístico, do ponto de vista científico e por aí vai. E esse momento, então, em que o Hans Castorp vai começar essa série de reflexões sobre o que é a vida, sobre essas várias perspectivas, né, artística, filosófica, humanista, científica, etc., vai começar aqui nessa minha edição, na página 369, e vai se estender até a página 379, ou seja, são 10 páginas em que ele vai ali tentando entender o que é a vida sob essas várias perspectivas. E a conclusão a que ele chega ao final dessa série de reflexões é aqui,
nem a ciência e nem a arte têm uma explicação completa sobre a vida. E isso me fez lembrar bastante de um livro do Nietzsche chamado O Nascimento da Tragédia. Porque nesse livro o Nietzsche vai falar que o ser humano ele sempre fez uma imagem muito equivocada de si mesmo, como se o homem fosse ali um ser extremamente bondoso, etc, etc. Porque a nossa tendência é de nos aproximarmos sempre de uma natureza apolínea. Mas o que o Nietzsche diz nesse livro é que sempre a gente não deve perder de vista que a gente também tem uma natureza dionisíaca e que é preciso que a gente saiba administrar muito bem esses dois polos, digamos assim. E aí ele está se referindo, evidentemente, aos deuses Apolo e Dionísio. E eu me lembrei que, evidentemente, que a coisa é muito mais profunda do que isso, ok? Ok, muito bem. Mas eu me lembrei que neste mesmo livro, o Nietzsche usa ele está lá discutindo sobre essa questão toda, e ele diz em um determinado momento que o lugar onde seria possível unir essas duas naturezas é um lugar em que ele vai chamar lá de a Montanha Mágica. Então isso me fez... Que é, inclusive, um lugar onde o tempo, e daí volta naquela discussão em que eu discuti lá no primeiro vídeo desse projeto, que é aquela ideia toda de um lugar que refutasse o tempo, etc, etc, que é um lugar onde o tempo seria refutado. Então veja que provavelmente Thomas Mann leu Nietzsche antes de escrever aqui A Montanha Mágica, e por conta disso eu pretendo retomar as minhas leituras de Nietzsche, sobretudo aí desse texto dele, que é O Nascimento da Tragédia. Eu ainda não encontrei a parte em que ele fala disso, mas assim que eu encontrar, eu vou fazer um vídeo só para falar um pouquinho disso para vocês. Mas o fato então é que eu me lembrei bastante dessa discussão do Nietzsche lá sobre essas duas ideias. Daí a gente tem que sempre lembrar que o Apolo ele sempre está ligado lá à ideia de uma racionalidade que é própria da ciência, enquanto Dionísio está sempre ligado a uma ideia da impulsividade que com o tempo foi sendo tomada ali como do campo da arte. E o que o Thomas Mann mostra aqui por meio dessas várias reflexões é que a gente sempre tem que, como diria lá o Nietzsche, deixar essas duas coisas em sintonia para que a gente possa chegar de fato àquilo que nós somos. Muito bem. Então, a partir do momento em que o Hans Castorp percebe que essas várias reflexões sempre serão incompletas, ele começa a ser, digamos, movido cada vez mais por uma série de ideais que são ideais próprios do humanismo, que é algo que vem lá do Settembrini, né? E que, de certo modo, vão fazer com que ele efetivamente haja ali dentro desse sanatório, porque o humanismo ele sempre tem essa ideia toda da elevação moral, espiritual e social do homem, enfim. E daí, pensando nessa elevação toda, o que o Hans Castorp e o Joaquim vão fazer é começar a visitar os doentes ali desse lugar. Então, todos aqueles doentes que estão em uma fase bem complicada da doença, do tratamento, enfim, eles vão lá, passam um tempo com essa pessoa, etc. Isso acontece, sobretudo aqui, com uma ênfase maior naquela senhorinha que perdeu um dos filhos e o outro está bem doente, que é a senhorinha Toledo, porque ela é, se não me engano, mexicana ou espanhola, e essa é a única frase em francês que ela consegue falar. E tem também aquela moça chamada Leila, né, que é uma menina de 16 anos e que está ali praticamente desenganada pelos médicos, né? Enfim, ela está num estágio bem avançado da tuberculose, só que ainda assim o Hans Castorp e o Joaquim resolvem ajudá-la de alguma forma e eles fazem isso mandando algumas flores para ela e tal. E isso acaba fazendo com que ela, de algum modo, se recupere um pouco da doença. E eu achei esse momento muito bonito aqui dessa terceira parte da nossa leitura. E a partir do momento em que ele começa a entrar em contato, em que o Hans Castorp começa a entrar em contato com esses doentes mais graves, ele começa a perceber que ali na Montanha Mágica nem tudo são flores, porque ali a morte ela é tratada como um tabu muito maior do que na planície, né? Como é tratada aqui na planície. Porque até esse momento que a gente foi, pelo menos essa é a minha percepção, até esse momento
essa montanha ela é quase como uma colônia de férias em que as pessoas estão ali tranquilamente, sem fazer nada da vida, mas elas ainda pensam que elas, que elas vão poder voltar para casa delas. Então veja que a minha voz está sumindo de novo, não é verdade? Mas enfim, só que a partir desse momento em que o Hans Castorp começa a perceber essa ideia toda da morte, que é uma ideia que já estava presente desde o início do romance, porque lembra lá que na primeira parte da nossa leitura teve um momento ali em que foi dito que os mortos eles são retirados muito rapidamente para que os outros pacientes não percebessem aquilo. A gente começa a perceber aqui que a morte ela sempre está por cima de todas as ações daquelas pessoas. Então tudo que aquelas pessoas fazem é de certo modo uma maneira para se distrair, para não pensar na própria morte, porque afinal de contas, tuberculosos aqui no início do século XX eram pessoas que podiam morrer a qualquer momento, e isso é uma coisa que vai ficar marcada no discurso dessas pessoas a partir desse momento. E daí na página 392 é dito o seguinte: um dos pacientes ali desse sanatório, que é um paciente que era muito querido pelos outros, acabou morrendo, e daí o Hans Castorp vai visitar o defunto ali. E daí na página 392 é dito o seguinte: Hans Castorp foi ver o defunto. Fê-lo por antipatizar com o sistema estabelecido que consistia em ocultar tais acontecimentos. Desprezava essa atitude egoísta dos outros, que não queriam nem saber, nem ver e nem ouvir dessas coisas, e desejava contrariá-la ativamente. À mesa fizeram uma tentativa no sentido de mencionar o óbito, mas houvera em face do assunto uma repulsa tão unânime e tão obstinada que Hans Castorp sentira vergonha e indignação. A senhora Storn até se mostrava agressiva. Que ideia era essa de falar daquelas coisas? Perguntara. Que espécie de educação recebera ele? O regulamento da casa protegia os pensionistas cuidadosamente contra o contato com tais histórias, e agora vinha um novato e se metia a falar disso em voz alta. Então veja que, sobretudo nesse trecho aqui, isso fica claro de como que a morte é algo repulsivo ali dentro deste ambiente ali, e é justamente essa ideia da morte que nos mostra a dimensão do que é de fato a vida daquelas pessoas. Porque até então, como eu falei para vocês, eu estava olhando para a Montanha Mágica como um lugar assim maravilhoso, que eu estava quase separando minhas malas para poder ir também para esse lugar, porque é um lugar divino, né? Só que o que mostra-se, sobretudo nesse momento, é que essas pessoas viviam com medo. E todas as coisas que elas faziam era justamente para poder esquecer o próprio medo que elas tinham. E uma das coisas que faz com que elas esquecessem disso de maneira extremamente eficaz é o carnaval, que é uma das festividades que a gente vai acompanhar aqui nessa terceira parte. E, inclusive, no momento em que a gente vai falar um pouquinho aqui do carnaval, a gente fica sabendo que já faz 7 meses que o Hans Castorp está ali. E daí é uma coisa muito interessante porque eu não sei se vocês se lembram, mas para descrever o primeiro dia do Hans Castorp nesse sanatório, o narrador gastou quase 100 páginas para poder falar dessa incursão do Hans Castorp ali naquele lugar. E para falar dos próximos 7 meses da vida dele ali nesse lugar, o narrador gastou ali cerca de 390 páginas. Então veja que essa discrepância entre o tempo da narração e o tempo da história é algo com que o Thomas Mann vai brincando de maneira cada vez mais genial e vai mostrando essa brincadeira pra gente aos poucos, até que a gente descubra de fato quanto tempo que o Hans Castorp vai passar aqui nesse sanatório. Esse é um dado que é muito conhecido, mas eu não vou falar por enquanto, porque, enfim, é legal a gente ficar sabendo disso só no momento em que essa informação nos é dada de fato. Mas, enfim, carnaval. Conforme eu fui lendo essa descrição da festa de carnaval, tal qual aconteceu lá no sanatório, eu me lembrei bastante de um conceito que o Bakhtin utiliza, que é o conceito de carnavalização. Quando ele vai falar um pouquinho sobre o carnaval, sobre a festa de carnaval, ele começa a perceber que existe algo ali que faz com que haja uma subversão do status quo, digamos assim. Então, falar em carnavalização para o Bakhtin é falar, dentre outras coisas,
basicamente de 3 pontos específicos. É falar sobre máscaras, é falar sobre uma reversão da hierarquia e é falar sobre o riso. Sobretudo a questão do riso é uma questão muito do riso e da reversão da hierarquia são coisas muito importantes, porque se a gente pensa que o Bakhtin estava falando do carnaval na Idade Média, durante a Idade Média o riso era algo proibido, porque rir significava duas coisas. Significava que você não estava com medo do fato de que o mundo estava prestes a acabar, porque afinal de contas, segundo as escrituras, o apocalipse estava próximo. Então, enquanto você ri, você deixa de chorar e de se lembrar da sua condição enquanto pecador. E mais do que isso, o riso ele deforma a face da pessoa de tal modo que você se aproxima muito mais da figura demoníaca do que da figura, por exemplo, de Jesus, porque Jesus não ria. Então, é pensar na questão do riso na Idade Média, é pensar em algo que era proibido. Só que durante o carnaval, essa proibição, ela não acontecia, porque afinal de contas, durante o carnaval, a pessoa poderia rir e se animar, etc, etc. Então, você pensa nessa ideia, você tem aí algo muito importante, que é a questão da reversão, não só da hierarquia, mas dos valores. E isso significa que durante o carnaval, todas as coisas são permitidas. Se não me engano, eu já falei um pouquinho dessa questão da carnavalização quando eu fui falar de um livro do Dostoiévski chamado Um Pequeno Herói. Eu vou deixar o link para este livro, para este vídeo lá embaixo. Não tenho certeza, mas eu tenho quase, enfim, eu acho que eu falei ali naquele vídeo um pouquinho mais detidamente dessa questão da carnavalização. Muito bem, pensando nessa ideia toda de que todas as coisas são permitidas durante o carnaval, é durante essa festa que o Hans Castorp vai fazer algo que a gente já sabia que aconteceria cedo ou tarde, desde o início do romance, que é se declarar a Cláudia Xoxô. Sim, se durante todo o romance ele ficou ali ensaiando para esse momento, porque afinal de contas isso lhe seria negado uma vez que Cláudia é casada, quando chega esse momento do carnaval, ele vê nisso a oportunidade de se declarar a ela. Evidentemente que o Thomas Mann não conhecia lá a teoria da carnavalização, porque provavelmente o Bakhtin não havia feito isso nos anos 20. Mas enfim, um fato então é que tem um determinado momento ali em que o Hans Castorp... e antes que eu fale disso, eu não sei, mas durante... Diga lá nos comentários se você concorda comigo. Mas durante todo esse momento ali da festa do carnaval, eu tive a sensação de que o Hans Castorp estava bêbado. Porque, sobretudo no momento em que ele foi se despedir do Setembrino. Porque ele está ali conversando normalmente, e daí tem um determinado momento em que ele se torna tão meloso, mas tão meloso, que eu falei, gente, esse homem está alcoolizado. Mas enfim, pensando nessa ideia dele, da possibilidade dele estar bêbado, e pensando nessa ideia toda da carnavalização, ele vai lá e se declara para a Cláudia Xoxô. Só que nesse momento tudo acontece de maneira extremamente onírica, porque o Hans ele vai lá e pede um lápis para a Cláudia, e isso acaba de certo modo confirmando a imagem dela quase que como um duplo daquele coleguinha de infância dele, que era o Hype, enfim, ou algo do tipo, que era aquele menino por quem ele havia se apaixonado depois de ter pedido um lápis emprestado também. Então isso vai de certo modo confirmar a imagem da Cláudia como um duplo desse garoto. Mas enfim, tudo é extremamente onírico. Tão onírico que o Hans Castorp chega inclusive a falar com ela como se ela fosse de fato o garotinho lá que ele havia, por quem ele havia se apaixonado durante a infância. E daí na página 4, isso aqui na minha edição, acontece na página 457, que é o momento ali e tal, em que ele está ali conversando com ela, e esse é o momento ali em que eles estão conversando em francês, e eu não sei porque, mas eu tinha quase certeza que essa seria aquela conversa filosófica, mas enfim. Eles estão ali conversando quando ele começa a se dirigir a ela, como se ele começa a falar para ela, olha, eu me lembrei agora que quando a gente ainda era criança, eu pedi para que você me emprestasse um lápis e eu nunca me esqueci daquilo. Então, eu estou falando tudo isso porque teve vários momentos aqui em que eu cheguei a duvidar se de fato essas coisas aconteceram, ou se tudo isso tinha sido um sonho, ou se tudo isso tinha sido um delírio,
ou se tudo isso tinha sido, sei lá, uma paranoia de uma pessoa bêbada. Então, assim, é muito curioso porque, apesar de ser uma descrição extremamente direta, esse narrador ele faz com que a coisa seja ali bem... essa realidade seja bem esboroada. Então, você não sabe ao certo se aquelas coisas aconteceram. Você só vai descobrir que isso de fato aconteceu quando, algumas páginas depois, a gente vai ficar sabendo que uma das coisas que a Cláudia tinha dito aqui, de fato, se concretizaram. Por quê? Depois que o Hans Castorp vai se declara para ela, ela fala, muito obrigado, mas amanhã eu estou indo embora. Sim, Cláudia acaba dizendo que vai embora e, de fato, algumas páginas depois, a gente fica sabendo que ela, de fato, foi embora. E a única coisa que ela deixou para trás foi um retrato dela própria que ela entregou ali ao Hans Castorp. E daí eu volto àquilo que eu tinha dito no início do vídeo, que é aquela discussão sobre a arte. Então veja, para além de todas as funções da arte que haviam sido descritas aqui nessa terceira parte, há mais essa, porque a arte aqui, ela atesta a realidade das coisas. Porque quem sabe se não fosse o fato da Cláudia ter entregue esse retrato ao Hans Castorp, provavelmente até agora eu estaria ainda em dúvida ali. Mas a partir do momento em que ela vai e entrega, ela meio que prova que todas aquelas coisas de fato aconteceram, ainda que o retrato não seja a realidade. Ele mostra que houve uma realidade a ser retratada anteriormente. Enfim, eu falei um pouquinho dessa questão toda da representação, da arte, etc, etc, em um vídeo bem antigo aqui no canal em que eu falei um pouquinho sobre a representação e a mímese, cujo link vai estar também lá embaixo. Eu sugiro que se você, eu acho, né, que se você assistir aquele vídeo, pode ser que no momento em que você chegue aqui nessas discussões, você possa ter uma perspectiva teórica um pouco mais interessante. Mas enfim, o fato então é que depois dessa declaração do Hans Castorp, Cláudia acaba indo embora e a única coisa que ela deixa para trás então é este seu retrato. E daí volta então nesse finalzinho dessa terceira parte, volta-se a ter toda aquela discussão sobre o tempo. Porque o tempo, apesar dele não ter uma existência física, ele vai afetar a matéria, ele vai transformar a matéria. Então, a partir desse momento, o tempo ele é visto como um agente da transformação, tal qual havia acontecido aqui com o nosso amigo Proust, quando ele vai falar aqui, né, no Em Busca do Tempo Perdido, sobre essa função da arte enquanto uma tentativa de preservar a matéria por conta da corrosão do tempo. Pois é, o que o Hans Castorp vai percebendo aqui é que de fato o tempo ele vai corroendo todas as coisas e o tempo ele vai transformando todas as coisas. Tanto é assim que o sexto capítulo aqui dessa parte se chama, o sexto capítulo tem um subcapítulo chamado aqui Transformações. E é dessas transformações que esse narrador vai falar aqui nesse finalzinho da terceira parte que lemos aqui. Por quê? Essas transformações são basicamente o fato da Cláudia ter ido embora e ter deixado ali aquele seu retrato, o fato do Joaquim estar cada vez mais revoltado por estar ali e não estar seguindo a sua carreira militar, e principalmente isso me deixou bem triste, o fato do Settembrini ter se mudado ali do sanatório. Sim, Settembrini foi para uma vila ali próxima, porque ele acredita que ele vai conseguir ser muito mais produtivo nessa vila do que ele está sendo ali nesse sanatório. E é justamente nesse clima de mudança que acabou essa terceira parte aqui da nossa leitura. Enfim, vocês percebem que eu fiz esse vídeo aqui na marra, na verdade, que quase estou ficando sem voz, etc, etc. Mas está aí. Eu pretendo fazer um outro vídeo ainda essa semana, porque daí as coisas vão voltar ao seu ritmo normal, não é verdade? É isso, diga lá nos comentários a quantas andam as leituras de vocês, a quantas andam a leitura de vocês, né? Se vocês estão aí conseguindo acompanhar. Não deixe de dizer lá embaixo também alguma coisa que porventura eu tenha deixado de mencionar aqui nesse vídeo. E é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!